Depois de 25 anos, meu marido quis alguém mais jovem. Minha resposta calou ele. Era uma quinta-feira comum. Comum demais para o que estava prestes a acontecer. A mesa posta com toalha de linho, vinho meio-corpo que eu tinha escolhido na adega da esquina, lasanha gratinando no forno. Marcelo chegou às 8h15, como sempre. Gravata afrouxada, perfume diferente. Mas isso eu já vinha notando fazia meses. Sentamos. Ele serviu o vinho. Tomou um gole longo. Outro. Pousou a taça e disse, sem nem terminar de mastigar o pão de alho: Helena, eu preciso de alguém mais jovem. Mais jovem. Mais jovem. As palavras flutuaram entre nós como fumaça tóxica. Meu garfo ficou suspenso no ar. Senti o estômago descer, gelar, virar pedra, mas não deixei mostrar. Respirei. Contei até 3. Coloquei o garfo na beirada do prato com cuidado, como quem desarma uma bomba. Explica isso, eu disse. Minha voz saiu firme. Firme demais para o caos que tinha dentro de mim. Ele suspirou. Olhou para o copo, para o teto, para qualquer lugar menos para mim. Não é sobre você, começou. E eu já sabia que toda frase que começa assim é mentira. É sobre mim. Eu sinto que preciso de uma energia diferente, de recomeçar, de viver algo novo. Você entende, né? A gente tá junto há tanto tempo. 25 anos. 25 anos inteiros, desde os meus 23, quando eu era estagiária de administração e ele era trainee de marketing. Quando a gente dividia aluguel num apartamento de 40 metros quadrados em Barão Geraldo. Quando eu segurava a mão dele na sala de parto dos gêmeos e ele chorava de emoção, dizendo que eu era a mulher da vida dele. Quando eu acordava às 5 da manhã para preparar café enquanto ele estudava para a prova de MBA. Quando eu adiei minha pós-graduação 3 vezes para bancar as contas enquanto ele construía a carreira. 25 anos resumidos em preciso de alguém mais jovem. Ele continuou falando. Algo sobre fase da vida, descobertas pessoais, separação amigável. Eu ouvia as palavras, mas não processava. Meu cérebro estava ocupado demais, registrando detalhes. O vinco novo da camisa dele, comprada sem eu saber. O cabelo cortado diferente. A aliança que ele tirava cada vez mais cedo quando chegava em casa. Quando ele terminou, e pareceu que demorou horas, eu respirei fundo. Bebi meu vinho até o fim. Limpei a boca com o guardanapo de linho que eu tinha passado naquela tarde. E disse apenas: tá bom. Ele piscou, confuso. Esperava choro. Esperava súplicas. Esperava eu implorar, prometer mudar, oferecer academia, botox, sei lá o quê. Mas eu não ia dar esse show. Não para ele. Não mais. Tá bom? Ele repetiu. Tá bom, eu confirmei. A gente conversa sobre os detalhes depois. Agora eu vou dormir. Levantei. Guardei a lasanha na geladeira sem comer. Lavei as taças com calma. Subi para o quarto de hóspedes e tranquei a porta. Sentei na beirada da cama e só então, deixei a primeira lágrima cair. Mas junto com a lágrima veio outra coisa. Uma decisão. Fria. Calculada. Definitiva. Eu não ia implorar. Eu não ia implodir. Eu ia responder. E quando eu respondesse, ele ia ouvir. Ele ia ouvir cada palavra e ia calar a boca. Não dormi naquela noite. Fiquei olhando o teto do quarto de hóspedes, aquele quarto que a gente montou para visitas que nunca vinham. Pensei em tudo. Em absolutamente tudo. 25 anos não passam na sua frente em filme, como dizem. Passam em flashes, em cenas soltas, em cheiros, em sensações. Lembrei do nosso casamento. Civil simples no cartório do Cambuí, só família próxima. Eu de vestido branco curto comprado na C&A, ele de terno alugado. A gente tinha 23 anos, 23. Jovens demais para saber o peso de uma promessa de até que a morte nos separe. Mas a gente jurou. A gente acreditou. Lembrei da primeira casa. Apartamento minúsculo com infiltração na sala. Eu trabalhava o dia inteiro e estudava à noite. Marcelo fazia estágio e corria atrás de efetivação. A gente comia miojo no fim do mês e achava romântico. A gente transava no chão da sala porque o colchão era velho demais e rangia. A gente ria. A gente era feliz com tão pouco. Lembrei da gravidez dos gêmeos, não planejada, assustadora. Eu tinha 26 anos e uma promoção recém-conquistada. Marcelo tinha acabado de entrar numa multinacional.
A gente não estava pronto. Mas quando eu segurei aqueles 2 bebês minúsculos no colo, um em cada braço, olhei para o Marcelo e vi ele chorando. Chorando de amor, de medo, de gratidão. Você é a mulher mais forte que eu conheço, ele disse. Eu te amo. Eu te amo tanto. Cadê esse homem? Onde ele ficou? Lembrei dos anos seguintes. Eu trabalhando em turnos duplos para bancar a casa enquanto Marcelo fazia o MBA. Os gêmeos pequenos, creche, febre no meio da noite, eu correndo do escritório para buscar, Marcelo preso em reunião, sempre preso, sempre ocupado, sempre construindo carreira, com o meu suporte, com o meu sacrifício, com a minha paciência infinita. Ele foi promovido a gerente, depois a coordenador, depois a diretor. Cada promoção celebrada com jantar que eu organizava, com bolo que eu assava, com brinde que eu propunha. Ao nosso futuro, eu dizia, nosso, sempre nosso. Quando foi que virou só dele? Lembrei dos sinais, pequenos demais para alarme, grandes demais para ignorar agora, as mensagens tarde da noite. Cliente internacional, fuso horário diferente. A academia nova. Preciso cuidar da saúde, Helena, tô ficando velho. O perfume diferente. Ganhei de amostra grátis. As viagens a trabalho que aumentaram. As reuniões que nunca terminavam. O celular virado para baixo na mesa de jantar. Eu vi tudo. Mas escolhi acreditar. Escolhi confiar. Escolhi ser a esposa compreensiva, madura, que não faz cena, que não é ciumenta, que não é insegura. Agora eu entendia. Maturidade, para ele, era sinônimo de invisibilidade. Eu tinha me tornado a mobília, útil, necessária, mas invisível. 25 anos. 25 anos dedicados a construir um nós que, para ele, virou um eu. E agora ele queria alguém mais jovem. Alguém que ainda brilhasse os olhos quando ele falasse de meta trimestral. Alguém que não conhecesse suas manias, suas falhas, suas covardias. Alguém que fosse novidade, mais jovem, mais jovem. Como se juventude fosse sinônimo de valor. Como se eu tivesse expirado. Como se 25 anos de parceria fossem linha de validade. O sol começou a clarear pela janela. Eram 6 da manhã. Eu não tinha dormido nada, mas estava estranhamente lúcida, calma, resolvida. Levantei, lavei o rosto, me olhei no espelho. 48 anos. Cabelo com fios brancos que eu tingia religiosamente. Rugas ao redor dos olhos. Corpo que pariu gêmeos e nunca mais voltou ao manequim 36. Mas olhos firmes, postura ereta, dignidade intacta. Ele queria novidade? Ia ter, mas não do jeito que esperava. Passei o fim de semana inteiro organizando. Não emoções. Essas eu ia processar depois, com calma, talvez com ajuda profissional. Organizei fatos, provas, informações. Se Marcelo achava que eu era ingênua, estava prestes a descobrir que maturidade também significa estratégia. Comecei pelo óbvio. Banco. Acessei as faturas do cartão de crédito dele dos últimos 6 meses. Restaurante francês no Cambuí. 3 vezes. Uber para bairro que não era escritório nem casa. 8 vezes. Flores na floricultaria Cara da Barão. 2 vezes, em datas que não eram meu aniversário nem nosso aniversário de casamento. Academia nova, mensalidade premium, personal trainer incluso. Transferi tudo para uma pasta no computador. Prints organizados por data. Não ia usar para exposição pública. Não sou do tipo que lava roupa suja em rede social. Mas ia usar para proteger meus direitos. Para garantir que, quando chegasse a hora, eu tivesse munição. Segunda-feira de manhã, mandei mensagem para a Carla. A Carla e eu nos conhecemos há anos, desde que ela trabalhou na mesma empresa que eu. Agora, ela era coordenadora de RH na multinacional do Marcelo. A gente tomava café de vez em quando. Ela sabia de coisas. Sempre sabia. Café hoje? Escrevi. Claro, 11 horas no de sempre. Nos encontramos na cafeteria perto do escritório dela. Carla chegou com cara de quem já sabia por que eu tinha chamado. Pedimos café. Ela esperou eu falar. Eu fui direta. Tem alguém no escritório do Marcelo? Ela suspirou. Mexeu no açúcar muito tempo. Helena, tem ou não tem? Tem. Meu estômago apertou, mas meu rosto não se mexeu. Quem? Analista de comunicação. Júlia alguma coisa.
Entrou há uns 8 meses, 27 anos, bonita, recém-formada, trabalha direto com ele no setor de marketing. 27 anos, 27, mais nova que nossos filhos por 5 anos. Praticamente uma criança comparada a mim, comparada ao que eu construí, ao que eu vivi, ao que eu sou. Todo mundo sabe? Perguntei. Carla fez cara de desconforto. Comentam. Ele não esconde muito bem. Almoços longos, saídas juntos, mas nada oficial. Nada escandaloso. Ainda. Ainda. A palavra ficou pairando. Ele estava esperando o quê? Que eu assinasse a separação com um sorrisinho para daí assumir publicamente? Para sair com ela de mãos dadas no shopping? Para postar foto de casal novo nas redes? Obrigada, eu disse. Terminei meu café de um gole. Precisava saber. Helena, se você precisar de qualquer coisa... Eu sei. Obrigada, Carla. De verdade. Saí da cafeteria e sentei no carro. Fiquei ali, no estacionamento, mãos no volante, respirando. Júlia, 27 anos, analista, bonita, recém-formada. Não era sobre ela era só sintoma. O problema era ele, era a covardia dele, era a crise de meia-idade mal resolvida dele. Era a ilusão dele de que juventude alheia ia preencher vazio próprio. Mas saber quem era, ter nome, ter idade, ter confirmação, isso dava contorno ao inimigo. E você não derrota inimigo sem conhecê-lo. Liguei o carro, respirei fundo mais uma vez. E pela primeira vez em dias, sorri. Não de alegria, mas de determinação. Ele queria jogo? Jogo ele ia ter, mas com regras minhas. 25 anos me ensinaram muita coisa. E uma delas era: nunca subestime uma mulher que construiu o império do zero. Mesmo que esse império seja um casamento. Mesmo que esse império esteja desmoronando. Porque quem constrói sabe reconstruir. E quem reconstrói faz melhor. Capítulo 4. A frase que ensurdece. Passei a semana Não seguinte para a guerra, me preparando para fechamento, para o momento em que eu ia virar a mesa e mostrar que maturidade não é fraqueza, é poder. Marquei sessão com a doutora Beatriz, psicóloga que uma amiga tinha me indicado anos atrás. Precisava falar, precisava chorar em ambiente seguro, precisava ouvir de alguém treinado que eu não estava louca, que eu não tinha falhado, que 25 anos não eram desperdício só porque ele decidiu que eram. Helena, você não pode controlar as escolhas dele, doutora Taer. Beatriz disse, voz calma. Mas pode controlar sua resposta. Pode escolher sair disso com dignidade, com força, com clareza sobre quem você é. Clareza. Essa palavra ficou comigo. Liguei para os gêmeos. Pedro e Laura, 22 anos, estudando em São Paulo. Longe o suficiente para não perceber a tensão diária, perto o suficiente para precisar saber. Contei, sem dramatizar, sem vilificar o pai. Só fatos. Seu pai pediu separação. Ele quer seguir caminhos diferentes. Está tudo bem. Eu estou bem. Laura chorou. Pedro ficou furioso. Ele está com outra mãe. É isso? Isso não importa agora, eu disse. O que importa é que vocês entendam. Eu vou ficar bem. Vocês vão ficar bem. E nada disso muda o amor que eu e seu pai temos por vocês. Mentira. Mudava tudo. Mas filhos não precisam carregar peso de traição dos pais. Marquei com a doutora Renata, advogada de família que uma colega tinha usado no divórcio dela. Levei todas as provas, todos os documentos, extrato bancário, comprovante de compra da casa, documentos dos bens, planos de previdência. Doutora Renata folheou tudo com cara de quem já viu esse filme 1000 vezes. Você tem direito a 50% de tudo adquirido no casamento, mas posso brigar por compensação, considerando que você abdicou de oportunidades profissionais para apoiar a carreira dele. Tenho jurisprudência forte. Quero o que é justo. Nada menos, nada mais. Ótimo, vou preparar uma proposta. Quando você pretende apresentar? Logo. Muito logo. Na quinta à noite, pedi que Marcelo ficasse em casa. Precisamos conversar sobre detalhes, eu disse. Ele concordou, aliviado. Ainda achando que ia ser fácil, que eu ia facilitar, que separação amigável significava eu abrir mão de tudo só para não fazer barulho.
Me preparei como quem se prepara para a guerra. Ensaiei no espelho. Pratiquei o tom. Pratiquei a postura. Pratiquei a frase. A frase que eu tinha construído, palavra por palavra, vírgula por vírgula. A frase que ia calar ele. Marcelo chegou às 8. Sentou na sala. Eu sentei de frente para ele. Documentos na mesa de centro. Então, ele começou, voz falsamente casual. Vamos conversar sobre como fazer isso do jeito mais tranquilo possível, né? Sem advogado, sem briga, sem... Você não precisa de alguém mais jovem. Ele parou no meio da frase. Piscou. Eu continuei, voz firme, olhos fixos nos dele. Você não precisa de alguém mais jovem. Você precisa de coragem para ser quem você é sem destruir quem te construiu. Silêncio. Silêncio absoluto. Ele abriu a boca, fechou, abriu de novo. Helena, eu... Não terminei. Minha voz não subiu, não tremeu. Era aço. 25 anos, Marcelo. 25 anos eu segurei essa casa, segurei seus sonhos, segurei você quando você duvidou de si mesmo. Adiei minha carreira 3 vezes. 3, para você subir. E agora você me descarta porque apareceu uma versão mais jovem? Uma que ainda acha você interessante porque não te viu fracassar? Que não te conhece de verdade? Ele tentou falar. Eu levantei a mão. Você vai ter sua separação, mas vai ser nos meus termos, com dignidade, com justiça, e com a certeza de que você não está trocando peso por leveza, está trocando verdade por fantasia. Coloquei os documentos na frente dele. Proposta da advogada. Leia, assine, ou a gente resolve na justiça. Ele olhou para os papéis, para mim, para os papéis de novo. E pela primeira vez em 25 anos, Marcelo não teve o que dizer. Marcelo ficou 3 dias sem responder. 3 dias de silêncio tenso, ele dormindo no quarto de hóspedes, eu mantendo rotina como se nada tivesse mudado. Café às 7, trabalho às 8. Academia às 6 da tarde. Sim, eu voltei para a academia. Não por ele, por mim. Jantar sozinha na cozinha. Série na TV. Cama às 10. Ele circulava pela casa como fantasma. Pegava café e desaparecia. Voltava à tarde. Evitava meu olhar. Bom, quanto mais desconfortável, melhor. Quanto mais ele percebesse que subestimou a mulher com quem dividiu 25 anos, melhor. No sábado de manhã, ele bateu na porta do meu quarto. Eu estava trocando de roupa depois da corrida no parque. Outra novidade. Correr me fazia bem. Me limpava a cabeça. Posso entrar? Pode. Ele entrou segurando os papéis, amassados, relidos várias vezes pelo aspecto. Eu li, ele disse. Conversei com um advogado também. Ele disse que tá justo. Justo, repeti. Que bom que você concorda. Helena, eu não quero briga. Eu só quero... Você quer sair disso sem mancha na reputação. Quer que eu seja a esposa compreensiva que facilita para você começar sua vida nova sem culpa. Eu entendo, mas não é assim que funciona. Ele respirou fundo. O que você quer, então? Sentei na beirada da cama. Olhei para ele. Realmente olhei. Ele estava mais magro. Olheiras. Barba por fazer. Cansado. Assustado. Quero o que está no papel. 50% de tudo. A casa fica comigo. Você pode comprar outra com sua parte. Plano de previdência dividido. Pensão por 3 anos enquanto eu me reestruturar profissionalmente. Já que eu abri mão de oportunidades para te apoiar. E respeito. Respeito total com os filhos, com as famílias, com o processo. E se eu assinar, a gente fica em paz? A gente nunca vai estar em paz, Marcelo. Paz pressupõe harmonia. Mas a gente pode estar em acordo. E acordo é o melhor que você vai conseguir de mim agora. Ele assentiu devagar. E quanto tempo até oficializar? 6 meses de separação de fato. Depois a gente entra com o divórcio. Enquanto isso, você fica no quarto de hóspedes ou arruma outro lugar. Mas não traz ninguém aqui. Não na minha casa. Não onde eu construí família. Eu não ia. Não? Interrompi. Júlia, 27 anos, analista de comunicação, não ia pisar aqui? Porque eu sei, Marcelo. Eu sei de tudo. Nome, idade, onde trabalha, quantas vezes vocês almoçaram juntos. Eu sei. Não fiz escândalo. Não expus. Não destruí. Mas não me teste. O rosto dele ficou branco. Branco de quem foi pego. De quem percebeu que não estava jogando com amadora. Como você, não importa como,
Importa que eu sei, e que, apesar de saber, escolhi manter compostura. Escolhi não arrastar você na lama. Mas isso tem preço. E o preço é você honrar cada vírgula desse acordo, cada condição, cada cláusula. Ele engoliu seco, assentiu, pegou a caneta que estava no bolso da camisa, assinou na última página, assinou rápido, assinou tremendo, assinou com a certeza de quem perdeu o jogo antes mesmo de começar. Peguei o documento das mãos dele, guardei na pasta. A advogada vai protocolar segunda. A partir de agora, qualquer comunicação sobre a separação é formal, por escrito, sem drama, sem volta. Sem volta, ele repetiu, voz sumida. Sem volta. Ele saiu do quarto. Eu tranquei a porta. Sentei na cama e, pela primeira vez em semanas, respirei fundo, aliviada, vitoriosa. Triste, sim, mas vitoriosa. Ele queria novidade. Conseguiu. A novidade de descobrir que a mulher que ele descartou era, na verdade, a única coisa real que ele teve. Contar para os filhos foi a parte mais difícil. Não porque eu tinha medo de julgamento. Pedro e Laura eram adultos, maduros, inteligentes. Mas porque, ao falar em voz alta, ao nomear a traição, ao explicar a separação, eu também estava fechando um capítulo que ainda doía. Chamei os dois para vir a Campinas no fim de semana. Jantar em família. Preciso conversar com vocês. Não menti. Não adiei. Não adocei. Eles chegaram no sábado à tarde. Pedro sério, desconfiado. Laura nervosa, tentando adivinhar. Marcelo não estava. Eu pedi que ele saísse. Vai ser mais fácil assim, eu disse. Ele concordou, covarde como sempre. Preparei lasanha, a mesma que estava no forno naquela quinta maldita. Não por sadismo, mas porque lasanha sempre foi prato de família. E, de certa forma, essa conversa era sobre família. Sobre reconfigurar o que família significava dali para frente. Sentamos os três à mesa. Servi vinho para mim, refrigerante para eles. Hábito antigo, mesmo sabendo que ambos bebiam em São Paulo. Respirei fundo. Seu pai e eu estamos nos separando oficialmente. Já assinamos o acordo. Em 6 meses, entra com o divórcio. Laura largou o garfo. Pedro fechou os olhos. Por quê? Laura perguntou, voz trêmula. Porque ele decidiu que quer seguir caminhos diferentes, que precisa de outras experiências, e eu decidi que não vou implorar para alguém ficar onde não quer mais estar. Tem outra? Pedro perguntou direto. Filho homem. Sempre mais direto. Suspirei. Tem. Mas isso é entre eu e seu pai. O importante agora é que vocês saibam. Isso não muda nada entre vocês e ele. Ele continua sendo pai de vocês, continua amando vocês, e eu não vou colocar vocês no meio disso. Mas você tá bem, mãe? Laura perguntou, lágrimas escorrendo. Peguei a mão dela. Vou ficar. Não estou agora. Mas vou ficar. E vocês também vão. Pedro bateu a mão na mesa. Ele é um idiota completo. 25 anos, mãe. 25 anos você aguentou ele. Pedro, interrompi. Eu sei que você está com raiva. Eu também estou. Mas raiva não vai mudar nada. O que vai mudar é como a gente lida com isso. Com maturidade, com respeito, com dignidade. Jantamos em silêncio. Um silêncio carregado, mas necessário. No final, Laura me abraçou forte. Pedro também. A gente tá do seu lado, ele disse. Sempre. Eu sei, e isso basta. Na segunda comecei a contar para as famílias. Minha mãe chorou. Meu pai quis dar porrada nele, aos 72 anos. Eu ri, apesar de tudo. A família dele reagiu com silêncio constrangido. Educados demais para perguntar, inteligentes demais para não deduzir. Mandei mensagem no grupo da família. Marcelo e eu decidimos nos separar. Foi decisão mútua e respeitosa. Pedimos compreensão e privacidade. Mentira. Não foi mútua. Mas não ia lavar roupa suja em grupo de WhatsApp. E aqui, para quem está ouvindo essa história, eu faço uma pausa. Uma pausa para dizer, se você está passando por algo parecido, se inscreve no canal. Comenta aqui embaixo. Conta a sua história. Porque a gente só supera quando divide. Quando percebe que não está sozinha. Quando entende que recomeço, por mais doloroso que seja, é possível. É real. É libertador. Os comentários sociais começaram devagar.
Amigos próximos mandando mensagem. Helena, soube. Se precisar de qualquer coisa, estou aqui. Força. Ninguém perguntava detalhes, mas todo mundo sabia. Em cidade pequena, em círculo fechado, todo mundo sempre sabe. E o mais curioso, as pessoas começaram a me tratar diferente. Com respeito, com admiração, como se eu tivesse feito algo corajoso. E talvez tivesse. Talvez coragem seja exatamente isso. Não implorar, não se rebaixar, não aceitar migalhas. Uma colega chegou perto de mim no trabalho. Helena, eu passei por isso há 3 anos. Se quiser conversar, conversei, ouvi, aprendi. Marcelo saiu de casa 2 semanas depois. Alugou apartamento perto do escritório. Levou só roupa e eletrônicos. O resto ficou. Não vou brigar por móvel, ele disse. Claro que não. Móvel era passado. Ele queria futuro. Futuro embalado em pele de 27 anos. E a vida continuou. Diferente. Mais leve em alguns aspectos, mais pesada em outros, mas continuou. Marcelo saiu de casa numa terça-feira chuvosa de março. Levou 3 malas e 2 caixas. Eu estava no trabalho quando ele foi buscar o resto. Propositalmente. Não queria ver. Não precisava ver. O importante já tinha sido visto. Um homem de 50 anos correndo atrás de fantasia, deixando para trás realidade que ele mesmo ajudou a construir. A casa ficou estranha. Silenciosa demais. Espaços vazios que antes eram ocupados por presença dele, mesmo quando essa presença era ausência. O controle remoto que ele sempre deixava no braço do sofá. A xícara de café que ele tomava lendo o jornal no tablet. O cheiro do perfume caro que ele passou a usar nos últimos meses. Nos primeiros dias, eu evitava certos cômodos. Quarto que foi nosso por 23 anos, agora só meu. Escritório onde ele trabalhava nos fins de semana. Garagem com espaço vazio onde ficava o carro dele. Mas evitar não resolve. Evitar só adia. Então, no sábado seguinte, acordei cedo e decidi. Ia reescrever essa casa. Ia reescrever essa vida. Ia reescrever quem eu era além de esposa de alguém. Comecei pelo quarto. Tirei a colcha que a gente tinha comprado juntos. Comprei outra. Cor que eu sempre quis, mas ele achava muito chamativa. Arrumei os travesseiros do jeito que eu gostava. 3, não 2. Coloquei foto dos gêmeos na cabeceira. Coloquei foto minha sozinha no criado mudo. Foto da formatura, 26 anos atrás. Sorriso largo, futuro inteiro pela frente. Limpei o armário. Doei coisas dele que ficaram. Doei roupas minhas que eu não usava há anos. Abri espaço. Espaço físico. Espaço emocional. Liguei para a universidade. Quero informações sobre pós-graduação em gestão estratégica. Tinha adiado isso 3 vezes. Não ia adiar de novo. Me inscrevi. Processo seletivo em maio. Eu ia passar. Ia passar porque, pela primeira vez em décadas, eu tinha tempo. Tinha foco. Tinha motivo. Voltei a correr. Todo dia, 6 da tarde, Parque Taquaral. 5 quilômetros, depois 7, depois 10. Não para emagrecer, embora tenha emagrecido, mas para limpar cabeça, para ouvir só minha respiração, para sentir só meu corpo. Meu corpo que pariu gêmeos, que carregou peso de casa, que envelheceu com dignidade. Marquei jantar com amigas. Amigas que eu tinha negligenciado porque sempre priorizava jantar com Marcelo, compromisso com Marcelo, acompanhar Marcelo. Elas me receberam com abraços apertados, com risadas, com histórias, com vida. Helena, você tá diferente, uma delas disse. Diferente como? Mais leve, mais você, mais eu. Eu que eu tinha esquecido. Eu que eu tinha enterrado debaixo de 25 anos de nós, que no fim era só ele. Uma noite, o celular tocou. Número desconhecido. Atendi. Alô? Silêncio. Depois, voz jovem, nervosa. Helena? É a Júlia. Júlia, a analista de 27 anos. A mais jovem. A novidade. Meu estômago apertou, mas minha voz saiu firme. O que você quer? Eu queria pedir desculpas. Eu não sabia que vocês ainda estavam juntos. Quer dizer, eu sabia que eram casados, mas ele disse que já estavam separados fazia meses e... Júlia, interrompi. Você não me deve desculpas. Ele é que deve, e ele não vai dar. Então não perca seu tempo.
Mas eu me sinto horrível. Eu nunca quis. Júlia, você tem 27 anos. Tem a vida inteira pela frente. Um conselho. Não construa felicidade em cima da infelicidade de outra pessoa. Não funciona. Nunca funciona. Silêncio do outro lado. Depois, voz chorosa. Obrigada. Desculpa mesmo. Desliguei, bloqueei o número. Não com raiva, mas com clareza. Júlia não era inimiga. Júlia era peça. E peça não tem culpa do jogo. Naquela noite, sentei sozinha na sala. Acendi vela perfumada, coisa que Marcelo odiava. Servi vinho, taça cheia, não meia taça. Brinquei com Mozart, música que ele achava entediante. E pela primeira vez em meses, eu sorri. Sorri de verdade, porque entendi. Liberdade não é ausência de alguém, é presença de si mesma. 2 meses depois da saída de Marcelo, a vida tinha encontrado novo ritmo. Não era felicidade plena, realista demais para acreditar nisso. Mas era estabilidade, era clareza, era acordar sem nó no estômago, era jantar sem tensão, era dormir sem fingir que estava tudo bem. Eu estava na sala, corrigindo trabalhos da pós que eu tinha começado. Passei no processo seletivo, óbvio, quando o celular tocou. Marcelo, pela primeira vez em semanas. Hesitei. Deixar tocar até cair? Atender e ouvir o que ele tinha a dizer? Decidi atender. Não por ele, por mim, porque eu não tinha mais medo de ouvir a voz dele. Alô? Helena? Oi. É o Marcelo. Eu sei, tá salvo no meu celular ainda. Silêncio constrangido. Tudo bem com você? Tudo. E com você? Eu queria conversar. Pessoalmente. Pode ser? Sobre o quê? Sobre nós. Nós. Que ironia. Agora ele queria falar de nós, depois de destruir nós, depois de trocar nós por novidade. Marcelo, não existe mais nós. Existe eu, existe você e existe acordo de divórcio em andamento. Eu sei. Mas eu preciso falar com você. Preciso te ver. Eu ia dizer não. Ia desligar. Ia manter distância. Mas curiosidade falou mais alto. Curiosidade de ver o homem que me descartou voltar rastejando, porque eu sabia que era isso. 6 sentido de mulher que passou 25 anos ao lado dele. Amanhã, 7 da noite, na cafeteria perto da sua casa, não aqui. Obrigado, Helena. Sério. Obrigado. Desliguei sem responder. No dia seguinte me arrumei com cuidado. Não para impressionar, para impor. Calça social, blusa de seda, salto baixo, cabelo solto, maquiagem leve. Eu de 48 anos, dona de si, sem medo. Cheguei na cafeteria 5 minutos atrasada de propósito. Ele já estava lá, sentado no canto, copo de café frio na frente. Magro, abatido, barba mal feita, olheiras profundas. Não estava bem. E por mais que parte de mim sentisse pena, outra parte, maior, sentiu justiça. Sentei de frente para ele. Não abracei, não cumprimentei, esperei. Obrigado por vir, ele começou. Você tem 10 minutos. Ele respirou fundo. Olhou para o copo. Para mim. Para o copo de novo. Eu errei, Helena. Eu errei muito. Errou. Eu sei que não tenho direito de pedir nada, mas vai pedir mesmo assim, completei. Eu sinto falta. Sinto falta de casa, dos meninos, de você. Sinto falta da gente. A gente que você destruiu. Eu sei, voz sumida. Eu fui idiota, fui covarde. Achei que juventude ia trazer sei lá o quê. Energia, novidade, mas não trouxe nada, só vazio. Júlia é legal, mas não é você. Não tem história, não tem profundidade, é só superfície. E você esperava o quê? Que uma menina de 27 anos tivesse a mesma maturidade que eu tenho, a mesma paciência, a mesma construção? Ela mal começou a viver, Marcelo. Eu já vivi, já sofri, já construí. Já caí e levantei. Você não queria parceira. Queria espelho que refletisse ego inflado. Ele ficou em silêncio. Lágrimas descendo. Lágrimas de quem perdeu. De quem entendeu tarde demais. Me dá uma chance de consertar. Consertar o quê? Confiança quebrada não volta. Respeito pisado não ressurge. E amor? Amor não se reconstrói em cima de traição. Mas 25 anos. 25 anos não são argumento. Interrompi, voz firme. São histórico.
E histórico não apaga o que você fez. Não justifica a volta. Não obriga a perdão. Então é isso? Acabou? Olhei nos olhos dele. Olhei de verdade. E vi o que sempre esteve lá, mas eu me recusava a ver. Fraqueza, medo, covardia. Acabou, Marcelo. Acabou no dia que você me disse que precisava de alguém mais jovem. Acabou no dia que você escolheu fantasia em vez de realidade. Acabou no dia que você me subestimou. Eu nunca te subestimei. Subestimou. Achou que eu ia implorar, que eu ia me rebaixar, que eu ia aceitar migalhas. Mas eu não aceitei, porque eu sou madura. E maturidade não é sinônimo de fraqueza. É sinônimo de força, de clareza, de dignidade. Ele chorou. Chorou como criança, como homem que percebeu tarde demais o valor do que perdeu. Eu me levantei, peguei a bolsa. Cuida-se, Marcelo. E da próxima vez que você procurar novidade, lembra, maturidade não é idade, é postura. Saí da cafeteria de cabeça erguida. Não olhei para trás. Não precisava. Porque aquele capítulo tinha fechado. De verdade. Definitivamente. 6 meses depois daquela quinta-feira que mudou tudo, eu estava sentada no cartório assinando a última papelada. Divórcio consensual oficializado. Marcelo do outro lado da mesa, caneta na mão, cara de quem perdeu guerra que ele mesmo começou. Assinamos. Cumprimentamos o tabelião. Saímos em silêncio. Na porta do cartório, ele tentou dizer algo. Eu levantei a mão. Não precisa. Tá tudo certo. Boa sorte. E virei as costas e fui embora. Sem drama, sem lágrimas, sem olhar para trás. Dirigi até em casa. Minha casa, agora totalmente minha. Estacionei. Sentei no carro por alguns minutos, só respirando. 25 anos oficialmente encerrados. 25 anos resumidos em assinaturas, carimbos, papel timbrado. Mas quando entrei em casa, quando vi aquele espaço que eu tinha ressignificado, quadro novo na parede, plantas na varanda, escritório arrumado para estudar, entendi algo importante. 25 anos não foram desperdício, foram fundamento. Foi nesses 25 anos que eu aprendi a ser forte, a conciliar, a ceder sem me anular, a construir sem esperar reconhecimento. Foi nesses 25 anos que eu virei mãe, profissional, mulher completa. Foi nesses 25 anos que eu construí a base do que sou hoje. Marcelo não me fez. 25 anos não me fizeram. Eu me fiz. Dentro desses 25 anos, apesar desses 25 anos, por causa desses 25 anos, liguei para os gêmeos, oficialmente divorciada. Laura suspirou aliviada. Como você tá, mãe? Bem, de verdade. Orgulho de você, Pedro disse. Sempre. Desliguei e sorri. Orgulho. Que palavra bonita. Que sentimento raro. Orgulho de mim. De como eu lidei. De como eu não me rebaixei. De como eu saí com dignidade. Naquela noite, abri garrafa de vinho que eu tinha guardado para a ocasião especial. Essa era a ocasião especial. Não celebração de final. Celebração de recomeço. Brinquei para mim mesma, sozinha na sala, vela acesa, música suave, e disse em voz alta: a Helena, a mulher que sobreviveu, que não implorou, que não se perdeu, a maturidade que é força, não fraqueza, a dignidade que é resposta, não submissão. Bebi. Gole libertador. E pela primeira vez em décadas, me senti completa sem depender de ninguém para completar. Dias depois postei foto no Instagram, coisa rara para mim. Só uma foto minha sozinha, sorrindo de verdade. Legenda simples: recomeços não têm idade, tem coragem. Comentários explodiram, mulheres que eu nem conhecia contando histórias parecidas, agradecendo pela inspiração, dizendo que minha postura deu força para elas tomarem decisões adiadas. E aqui, encerrando essa série de 9 capítulos, eu digo para você que está ouvindo: se você está em situação parecida, lembra disso. Anos investidos não são anos perdidos se te ensinaram quem você é. Traição dói, separação dói, recomeçar dói. Mas sabe o que dói mais? Ficar onde você não é valorizada. Implorar para alguém te querer. Aceitar migalhas quando você merece banquete. Maturidade não é idade, é escolha.
É postura. É olhar no espelho e reconhecer a mulher forte que você se tornou, não apesar dos anos, mas por causa deles. Marcelo me ensinou algo sem querer. Eu não preciso de ninguém para ser inteira. Eu já sou. Sempre fui. Só tinha esquecido. E agora, aos 48 anos, divorciada, recomeçando, eu finalmente lembrei. Se inscreve no canal. Deixa seu like. Conta sua história nos comentários. Porque a gente só transforma dor em força quando divide. Quando percebe que não está sozinha. Quando entende que despedida não é fim. É portal. 3 meses depois do divórcio oficializado, recebi ligação inesperada. Era coordenadora de RH de uma empresa multinacional em São Paulo. Tinham visto meu perfil no LinkedIn, perfil que eu tinha atualizado pela primeira vez em anos, incluindo a pós-graduação que eu estava terminando. Helena, a gente está procurando gerente de operações. Sua experiência chama a atenção. Quer conversar? Gerente. São Paulo. Recomeço profissional real, não favor. Não acaso. Mérito. Fiz 3 entrevistas. Passei em todas. Oferta veio 1 semana depois. Salário 30% maior que o atual. Benefícios completos. Possibilidade de home office 2 vezes na semana. Aceitei sem hesitar. Contei para os gêmeos por videochamada. Laura gritou de alegria. Pedro disse: "Sabia que você ia voar, mãe. Sabia." Voar. Aos 48 anos. Depois de 25 anos dedicados a construir ninho para outros. Agora, construindo asas para mim. Mudei para São Paulo 2 meses depois. Apartamento pequeno em Pinheiros, 10º andar. Vista para a cidade. Só meu. Mobiliado do meu jeito. Cores que eu escolhi. Silêncio que eu controlo. No primeiro dia de trabalho, entrei na sala de reunião para me apresentar à equipe. 15 pessoas. Algumas mais jovens que eu. Outras na mesma faixa etária. Todas me olhando com expectativa. Bom dia. Sou Helena Nogueira, nova gerente de operações. Tenho 25 anos de experiência em administração, gestão de projetos e liderança de equipes. Estou aqui para somar, para aprender com vocês e para construir resultados juntos. Aplausos, cumprimentos, apertos de mão firmes. Depois da reunião, uma das analistas, jovem, uns 26 anos, veio falar comigo. Helena, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Como você faz para ter tanta confiança, tanta presença? Eu queria ter isso. Sorri. Maturidade. E maturidade não é idade, é vivência. É cair e levantar, é perder e reconstruir. Você vai ter, com o tempo, com as batalhas, com as vitórias. Ela sorriu de volta. Obrigada, sério. Naquela noite, sozinha no apartamento novo, me servi taça de vinho, ritual que se tornou meu. Sentei na varanda minúscula, olhando prédios iluminados, barulho da cidade que nunca dorme. Pensei em Marcelo, não com raiva, não com mágoa, mas com gratidão estranha. Porque foi a traição dele que me acordou. Foi o abandono dele que me forçou a me reencontrar. Foi a covardia dele que revelou a coragem que eu sempre tive, mas nunca precisei usar. Ele me deu o divórcio. Eu me dei o recomeço. Peguei o celular, não para ligar para ninguém, mas para reler mensagens que mulheres desconhecidas tinham me mandado depois daquele post no Instagram. Helena, sua história me deu coragem para sair de relacionamento abusivo. Obrigada por mostrar que idade não é limite. Você é inspiração, de verdade. Inspiração. Eu, Helena Nogueira, administradora, divorciada, mãe de gêmeos adultos, mulher de 48 anos, que um dia acreditou que sem marido estaria incompleta. Agora inspiração. E sabe o que eu descobri? Que completude não vem de fora, vem de dentro. Vem de olhar no espelho e gostar de quem olha de volta. Vem de deitar sabendo que cada decisão tomada naquele dia foi sua. Vem de acordar sem prestar contas para ninguém além de si mesma. 25 anos não foram desperdício. Foram escola. Formatura dolorosa, mas formatura. E agora, diploma na mão, vida inteira pela frente, eu finalmente entendo a resposta que calou Marcelo naquela noite. Você não precisa de alguém mais jovem. Você precisa de coragem para ser quem você é, sem destruir quem te construiu. Ele nunca teve essa coragem. Eu tenho. Agora tenho. Levantei a taça para a cidade iluminada. Para mim mesma.
para todas as mulheres que um dia foram descartadas e escolheram não se descartar. A maturidade? Brinquei sozinha, que nunca foi fraqueza, sempre foi poder. Bebi até a última gota. E sorri, porque pela primeira vez em 25 anos eu era livre. Livre de verdade. Livre para ser exatamente quem eu sempre fui. Helena, inteira, forte, renascida. E para você, que acompanhou essa jornada até aqui, obrigada. Obrigada por ouvir, por se conectar, por entender que recomeços não têm prazo de validade. Se você está passando por algo parecido, deixa seu comentário. Conta sua história, porque juntas a gente transforma dor em força, despedida em renascimento, fim em começo. Se inscreve no canal, ativa o sininho, compartilha com alguém que precisa ouvir isso. Porque histórias como essa, histórias de mulheres que se recusaram a implorar, que escolheram dignidade, que transformaram traição em trampolim, essas histórias precisam ser contadas e lembradas, sempre.